Gente, seguinte, eu tô aqui pra dar minha opinião com relação a alguns fatos. São muitos. Acho que o Congresso Nacional, as instituições de discussão, quem recebe bem pra opinar sobre as coisas, tem que se posicionar de alguma forma. Mesmo que não seja pra apoiar, pra denigrir, mas algo tem que ser dito, pelo menos discutido, colocado, informado, descrevido. Descrevido. Gente, o presidente Jair Bolsonaro cometeu 3 pataquadas nas últimas 24 horas lá dos Estados Unidos, que é a terra onde ele tanto se inspira para utilizar, digamos assim, de confusões para que as pessoas possam esquecer aquilo que realmente importa. Teve aquela história, né, das eleições, que ele botou em dúvida a eleição que elegeu ele mesmo, mas elegeu ele mesmo em segundo turno, que ninguém acreditava. Se existiu uma fraude, talvez não seja na contagem dos votos, mas em quem foi eleito. Enfim, ele colocou em suspeição e ainda disse que tinha provas. Tratou numa ignorância tão grande, dantesca, e faz com que o próprio país dele perca a credibilidade, a sua gestão, afrontando a justiça eleitoral, que apesar de ter lá, digamos assim, suas culpas no cartório, mas é a instituição sólida, mais respeitada no mundo em termos de tecnologia brasileira, porque, querendo ou não, o Brasil é um dos poucos países que tem urna eletrônica que essa tecnologia foi implantada e foi colocada mesmo, de fato, como funcional. Tem outra parada que ele falou com relação ao coronavírus, dizendo que ele não existe simplesmente. A gente para pra pensar, né, que um maluco desse tá falando de propósito pra gerar repercussão. E também, quando ele fala com relação a tantos outros temas de responsabilidade pública, que uma declaração deveria ser como se fosse um ato institucional, e simplesmente é mais uma besteira, mais uma bobagem que é solta e pronto. Quando você se propõe a um cargo de responsabilidade pública, você precisa ter comportamentos morais que são condizentes com o seu discurso. Isso está sendo desfeito por conta de um presidente que simplesmente só olha, né, para o seu próprio umbigo e para os seus projetos malucos, lunáticos, que a gente não sabe para onde vai levar, para onde vão levar. Eu quero saber onde é que está o macho que resolveu a questão da segurança pública e os problemas referentes também às facções criminosas, ao tráfico de drogas e não a besteirinha, essas coisas malucas aí que cada vez vão tirando da gente a concentração para o que de fato importa, o que de fato interessa. Eu insisto nessa tecla. E também observei a parada do Drauzio Varela e achei assim maluca a repercussão. Eu não acho que ninguém tá certo nessa história. O Drauzio Varela não é um repórter, não é um jornalista, ele é um médico que se propõe a fazer matérias elucidativas e tem um trabalho social muito importante dentro de presídios, mas ele tem produção por trás, ele tem gente que trabalha jornalisticamente para que aquele material saia bonitinho no vídeo. É ilusão achar que uma pessoa faz uma matéria sozinha. Não, ele tem uma equipe de produção, de reportagem, de edição de texto, que numa matéria daquela, há 6 meses no mínimo, existe a concepção dela, do seu início até a sua conclusão e a sua exibição. Demora muito tempo para fazer uma matéria trabalhada como aquela. Então, foi um erro jornalístico crasso, não apurar aquilo que estava ali à frente. Se a pessoa estava presa, era por algum motivo, e qual motivo seria aquele daquela entrevistada? Né? Causaria uma comoção, daria um problema, mas essas desatenções acontecem, perdoem, elas existem, mas a gente que é jornalista entende, só que o público não é obrigado a pensar nisso, muito menos a mãe que foi vítima de um crime terrível, que teve seu filho perdido por conta, né, de uma asquerosa ação de um ser humano sem coração, que estuprou seu filho, que tirou a vida dele, né? E por um erro jornalístico não justifica a humilhação que ela passou pública, de ver a pessoa que cometeu aquele crime, que lhe deu a chaga maior da sua vida, né, ser homenageada, receber cartinha de criança por estuprador de criança. Isso é inconcebível, mas são, né, os erros jornalísticos. É a responsabilidade que se tem de um órgão de imprensa. E é isso que tem que se ver como algo importante. Mas nenhum lado tá certo, nenhum lado quer politizar a história, politizar o problema e condenar o Drauzio Varela porque ele entrevistou uma criminosa, nem o outro lado que coloca e passa pano para o que é conveniente. Eu acho que os dois lados estão equivocados, tanto o lado de que acusa o Drauzio, quanto o lado do próprio, né, o instrumento que tá por trás do Drauzio, que é uma grande emissora de televisão, que devia ter uma apuração maior com relação a certos fatos. Mas não vamos atirar pedra, porque todo mundo erra. E isso foi uma grande cagada e tá escrito bem aí. Quando se pede desculpa no final, uma empresa grande como aquela, pode ter certeza que aconteceu, né, uma mijada homérica por parte dos funcionários e também por parte de quem convive dentro daquela emissora. Tem mais algum fato que eu queria falar sobre o Vitor Hugo, esse maluco lá do Big Brother Brasil? Mas, olha, ele é a carinha de alguns fuxiqueiros de Imperatriz, viu? É a carinha, eu conheço muito bem e lamento bastante que tenha sido exposta pra tanta gente. Valeu, um abraço, vamos ficar por aqui conversando coisas bacanas, como se estivesse no rádio, trazendo aquilo que eu acredito, os comentários também que elucidam e que trazem o seu posicionamento, tá? Valeu, um abraço!